trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui, que está sendo projetado. Diz assim as Sagradas Escrituras: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Têm o coração endurecido? Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles responderam: 12. E quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam eles: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado por termos a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras e expô-las. Pedimos a tua graça e a tua bênção, a tua intervenção, para que ao conceito que nós temos aqui, sobre essa cegueira espiritual, sobre essa incredulidade, sobre essa falta de discernimento, nós possamos aprender e aplicar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Eu não disse, mas aos que estão nos visitando, se você quiser ir no banheiro em qualquer momento do culto, você pode passar por essa parede que terá 2 banheiros aqui atrás. Irmãos, nós chegamos então na 36ª exposição do Evangelho de Marcos. E gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque o tema dessa palavra hoje é cegueira espiritual. Como que é um problema para a vida de uma pessoa que desenvolve a sua espiritualidade, a sua fé, e ela tem uma cegueira espiritual. Isso é uma dificuldade que nós devemos, talvez, trabalhar hoje e tirar da nossa vida e viver para a glória de Deus. O Senhor, ele acaba de entrar no barco, de ir em direção para entrar com o barco aos discípulos, depois de ter feito um grande milagre. Ele pegou os 7 pães, na semana passada eu falei sobre isso, e poucos peixes, e multiplicou para 4.000 homens, podendo chegar mais 4.000 mulheres e pelo menos aí mais 8.000 crianças ou 4.000 crianças. Então vamos no número de 4 até 16.000 alimentos para aquela multidão que já faziam 3 dias que serviam a Jesus e estavam com fome. O Senhor não queria deixar eles embora, porque no meio do percurso eles iam talvez desfalecer, segundo o que o texto nos mostra. Então nós chegamos que o Senhor ele está num povo que não eram judeus. E daqui a pouco chega aqueles que são judeus, né? Nós vamos ter ali um paralelo. O segundo evangelho que fala, o evangelho sinótico, que é igual, é quase as mesmas palavras, de Mateus e Marcos. Nós não vamos achar essa parte, essa perícope em Lucas e também não vamos encontrar em João. E Mateus ele vai falar e escrever algo a mais, não acrescentando, mas na sua perspectiva e inspiração pelo Espírito Santo, falando que sobre o sinal de Judas, sobre o sinal de Jonas, que viria sobre aquela geração. E nós falaremos um pouco rapidamente a respeito disso, que você vai encontrar em Mateus capítulo 16. Então, os discípulos, ele está indo para encaminhar com os seus discípulos no barco, e aí chega os fariseus. Em Mateus vai falar que chegou os fariseus e os saduceus. Quem são esses fariseus? Fariseus, se você for ver na época do período intertestamentário, de Malaquias a Mateus, não existiam os fariseus.
Existiam os profetas antes, existiam os sacerdotes, a tribo de Levi, os levitas, mas não existiam os sacerdotes, ou os fariseus. Então nós vamos ver uma transição nesses 400 anos, e nós vamos aí nos livros apócrifos de Macabeus entender como que surgiu o povo dos saduceus, vindo dos sacerdotes, e os fariseus vindo de um povo que era piedoso, um povo que não queriam buscar a Deus, queriam buscar ao Senhor, queriam estar diante do Senhor por piedade. E aí foram fazendo o quê? Saiu essa nova leva chamada saduceus, e saiu essa nova leva também chamada fariseus, que era um povo que talvez eram piedosos e queriam e desejavam buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então nós temos os fariseus e também temos os saduceus. Mas os fariseus, como vocês já viram antigamente em algumas outras pregações, eles são um povo bem religioso, né? Eles chegaram então os espiões da vida alheia. Conhece alguns desses? Assim eram os fariseus. Os detetives religiosos, os opositores, doutores da lei e também doutores de uma faculdade chamada hipocrisia. E todos estão de bote contra Jesus. É interessante que quando você vai ver os fariseus, a não ser Nicodemos, todos estão contra Jesus. Opositores contra aquilo que ele fala, contra aquilo que ele prega e os milagres que ele faz no templo e o milagre que ele faz nas sinagogas e no sábado. Então, na minha família, mais vinda da minha esposa, falaria que chegaram então os Zé Povinhos, que gostam de cuidar da vida dos outros e falar mal. Os fariseus são inimigos da verdade. Aqueles religiosos que amam julgar desonestamente, e são pessoas que falam, porém não vivem o que fala da própria palavra de Deus. Fariseus são homens, pessoas de duro coração, maus, perversos, sempre desejam ferir e ir contra e aniquilar Jesus Cristo. Esses são os fariseus, né? Eles gostam de colocar lei e falar mal dos outros, são aqueles que são espiões da vida alheia. Então, nós vimos que eles chegaram para uma coisa. Acompanhem comigo no texto. Ele diz assim, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo dos céus. No versículo 12, diz, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Jesus, diante dessa incredulidade, dessa cegueira espiritual, a Bíblia não fala que ele só fica triste, fala que do íntimo dele, dentro dele, sai um gemido inexprimível, algo que você vai ver a reação, a emoção do Deus vivo, do Deus homem, de Jesus, através da cegueira espiritual, através da incredulidade, através das pessoas quererem que ele comprovasse que fizesse um milagre na frente deles. Se você é talvez Alá Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, se você realmente é o que você diz, faça agora, que eu estou provando, prove que você é Cristo, Filho do Deus vivo, e nos dê um sinal. Ora, que ele já tinha feito inúmeros milagres. Inúmeras coisas já tinham acontecido, mas os fariseus ainda continuavam com seus corações e seus olhos fechados. A transgressão e a iniquidade dos fariseus trouxeram tristeza profunda a Jesus Cristo. E vemos aqui um Cristo com as suas emoções. Os piedosos sofrem com o pecado daqueles que estão ao seu redor. E nós vamos ver isso em Salmos 119, versículo 158. O rei Davi, ele tem essa mesma expressão de tristeza com o pecado daqueles que estão cegos. Diz assim em Salmo 119, 158. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Nós vamos ver também nesse mesmo pensamento, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 2 e versículo 3.
essa tristeza que o povo de Deus sente através da incredulidade de pessoas que conseguem e já viram o milagre de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3 diz: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha essa expressão de Paulo. Ele está largando tudo, como já tinha largado o judaísmo, agora por amor aos irmãos, ele está falando assim: eu desejaria ser amaldiçoado, para que vocês, meus compatriotas, enxerguem a verdade. Aqui é uma súplica para que as pessoas enxerguem a verdade. O verdadeiro cristão, o que ele faz? Ele volta para casa, ele fala: Senhor, eu te peço, por favor, abre os olhos dos meus familiares, abre os olhos dessas pessoas que estão cegas, estão sendo levadas a ventos e doutrinas. J.C. Hiller, novamente eu estou aqui citando ele diz uma frase muito legal que eu quero trazer para vocês. Não devemos esquecer que a incredulidade e o pecado são a causa da tristeza de Jesus. Agora, como foi naquele tempo, os pecadores que ainda ferem Jesus são os mesmos que são cometidos todos os dias, sem nenhuma reflexão. Meus irmãos, aqui o que esse homem, o bispo de Liverpool, está dizendo, que essa tristeza da incredulidade que foi gerada naquele tempo são os mesmos pecados que geramos hoje, cometidos por nossas vidas, nós mesmos que estamos aqui na igreja por muitas vezes, e que não refletimos da nossa cegueira espiritual, que não paramos para pensar, que não paramos para refletir. Você já percebeu que refletir na vida é algo passageiro? Você já percebeu que você acorda atrasado para ir para o trabalho? Você já percebeu que você chega no seu trabalho, o seu serviço já está atrasado? E quando você volta para casa, você já está atrasado para pegar o Uber ou o ônibus? Quando você chega em casa, você já está atrasado para fazer a comida. E quando você acaba de comer, você já está atrasado para dormir. E quando você vai dormir, você já fala: meu Deus, eu vou chegar atrasado amanhã. Você já percebeu que essa vida é uma loucura? E nós não paramos para refletir. Não paramos para refletir no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. Não paramos para refletir sobre a nossa fé e muito menos sobre a congregação, sobre a comunidade cristã, a igreja. Por quê? Porque nós paramos de refletir por causa da correria da vida. Os fariseus, quando eles chegam perto de Jesus, eles só queriam causar confusão, discussão, difamação e inflamar o povo contra Jesus. Marcos não relata o que Mateus fala sobre o sinal de Jonas. Porque em Mateus ele vai dizer: eu te darei apenas um sinal, o sinal de Jonas. E qual é esse sinal de Jonas que Mateus está falando? Que a morte e a ressurreição. Que ele ficou 3 dias ao fundo do mar, dentro de um peixe, e ao 3º dia ele ressurgiu. Quando lemos e expomos Jonas aqui, vimos que Jonas tem aquela expressão que ele entra no Hades, né? Na morte, nas profundezas ali das trevas. E ali ele volta à vida, como Cristo também. Ele tem a sua morte e a ressurreição. É apenas esse sinal que Jesus está falando que vai dar. A sua morte e a sua ressurreição. Jesus ele poderia fazer um sinal naquele momento? Jesus ele poderia fazer chover pão do céu, cair granizo do céu? Jesus poderia fazer surgir coisas ali rapidamente? Sim! Mas uma frase que eu quero que você saia no seu coração. O Senhor Jesus não precisa provar nada para ninguém. O Senhor Jesus não está devendo ninguém para provar alguma coisa. Ele não precisa falar assim, sabe aquele negócio? Senhor, me dá um sinal. Se o Senhor é Deus, me dá um sinal. É isso que os fariseus estão fazendo. Deus, se o Senhor é Deus, então faça esse milagre. Aí eu vou te servir. Aí eu vou estar junto com o Senhor. Aí eu vou saber que tu és Deus. Sabe o que Jesus faz? Vira as costas e sai andando. Sabe por quê, meus irmãos? A fé não precisa de sinais. A fé
ela não precisa que o Senhor venha e fale assim: ai, tá bom, ai, filho, ai, filha, você está tão preocupado que eu tenho que trazer um sinal para você, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer isso agora. Então tá bom, eu vou fazer, porque senão você vai ficar chateado. Não, Jesus não faz isso. O texto fala que ele vira as costas. E para nós, talvez, do bairro, ele mete o pé. Ele sai andando. Ele sai daquele local. Versículo assim em diante, no versículo 13, eu quero que vocês leiam comigo. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus não desejou entrar em discussões com esses hipócritas. Não gastou tempo nem disposição para com os falsos homens de Deus. Lembram quem eram os fariseus e os sacerdotes? Os fariseus e os saduceus? Homens piedosos, homens que eles sabiam a Torá, eles sabiam recitar os textos decoradamente. Eles sabiam o que Deus mandava, as leis de Moisés, mas eram homens com uma fé vazia. Talvez nós podemos então ouvir o conselho do apóstolo Paulo a Tito, em Tito 3, versículo 9 e versículo 10, quando Jesus vira as costas e não quer ter uma indisposição com esses hipócritas. Diz assim o texto de Tito 3, 9 e 10. Evite discussões tolas e genealógicas, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de a demonstrá-la uma ou duas vezes. E o Senhor Jesus já tinha demonstrado os fariseus mais de uma ou duas vezes. E o Senhor, talvez Paulo está aqui inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que contra os hipócritas e contra aquelas pessoas que não vivem pela fé em Cristo Jesus e sempre querem colocar Deus na prova e na parede, e querem discutir, e querem trazer provocações e não edificações, ele fala assim: evite discussões tolas, porque isso são controvérsias e debates que não levam a nada. Quanto os hipócritas, sabe o que nós devemos fazer? Virar as costas e sair andando. Eu falo para todos aqui, nós não conseguimos convencer nenhum hipócrita. Porque o hipócrita, ele tem um pecado chamado orgulho. E o orgulho, até Deus resiste. Então, nós continuamos o texto no versículo 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz, porque não temos pão. E agora, o que vai acontecer? O Senhor acabou de multiplicar e sobrou muitos cestos de pães e peixes, por que a gente não trouxe? Só que Jesus não estava falando sobre apenas o pão, apenas aquele pão natural. Podemos então perceber que os discípulos estão totalmente perdidos do que Jesus estava falando. Você já se percebeu assim que nós somos igual Jesus, igual os discípulos? Às vezes, alguém me mandou um meme essa semana, né, que o pastor está pregando e a gente está pensando: Senhor, será que eu desliguei o gás? Senhor, será que eu paguei a conta de água e de luz? Será que a minha vizinha, o que acontece? Às vezes a gente está perdido no meio do culto. Às vezes a gente está perdido no meio da pregação. Às vezes a gente está perdido na jornada da fé. Às vezes a gente está perdido quando alguém pergunta para você: e aí, como foi o culto? Você já logo tem uma resposta sábia: foi uma bênção. Falou sobre o quê? Foi uma bênção. Os discípulos estão perdidos, pensando que Jesus falou assim: ele multiplicou, ele que fez o milagre, agora ele está com fome e nós não tem pão para dar para ele. Os discípulos pensam que podem ajudar, que podem fazer alguma coisa, e ficam perdidos diante da fala de Jesus. Os discípulos deveriam evitar tal fermento, que embora não seja visível, mas está provocando dano aos outros.
E fermento é visto um mal, desde o Velho Testamento até o Novo. Tanto o pão sem fermento, o pão pascual da Páscoa, que era ser produzido sem o fermento, para não levedar a massa, como em Gálatas vai nos ensinar, Gálatas 5:9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Só um pouquinho de fermento pode fazer ela crescer de uma forma muito exponencial, muito grande. O que é esse fermento? Para quem faz pão, a lá Aguinaldo, sabe que você precisa colocar um pouco de fermento para que ele leveda, para que ele cresça. E esse fermento é visto como mal, um pouquinho só de mal no meio da comunidade pode levedar a massa e crescer e produzir algo terrível. O ministério de Jesus, ele é conhecido como conceder pão. Ele é o pão da vida, não é? Tem essa discussão em Marcos 9, veremos aí em breve, a respeito dele mostrar mais um sinal. Moisés trouxe um sinal e você traz qual é o sinal sobre o pão da vida? Ele fala assim, você comer desse pão, você vai ser saciado. Ele é o pão da vida. Só que ele é o pão da vida e os fariseus são os fermentos. Os saduceus são os fermentos. Só que ele fala a respeito do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que é isso? Quais os tipos de fermentos que ele está falando para que eles não peguem para eles e tomem cuidado? Primeiro, o fermento dos fariseus. Os fariseus, eles são legalistas. Eles são falso-piedosos. Eles são inconstantes. Eles julgam injustamente. Os fariseus têm coração duro. Os fariseus são formalistas. Ele anda de maneira que quer que o outro faça, independente da crença, mas esse formalismo tem que ser feito e pronto, acabou. Eles são povo de religião vazia. Eles são um povo de uma doutrina falsa. Os fariseus são assim, legalistas. É aquela pessoa que é falsa piedosa. Sabe aquela pessoa que fala, não precisa para mim, mas ele quer tudo para ele. É aquela pessoa que quando você olha, você fala, coitado. Eu não sei se você já viu na internet, na televisão, aquela pessoa que vai mancando numa empresa, ou de cadeira de rodas, pedindo um alimento, pedindo dinheiro para a filha, para o pai, para o vizinho, para o cachorro, para o papagaio. E aí quando acontece um tiroteio, essa pessoa levanta da cadeira de rodas e sai correndo. As pessoas falam, nossa, um milagre aconteceu! Esse é um falso piedoso. É aquela pessoa que tem a cara de piedade, aquela pessoa que tem, que tem o jeito de piedoso, fala de piedoso, ele anda como um piedoso. Quando você olha para ele, você fala, nossa, essa pessoa é tão piedosa, tão temente a Deus. Quando você vai ver essa pessoa, é um falso, ou uma falsa. É aquela pessoa que quando você olha para ela, você fala, meu Deus, que pessoa boa. Mas na verdade, é o próprio cramulhão na terra, né? E tem o fermento também de Herodes. Qual é o fermento de Herodes? Primeiro, sem lei moral. Segundo, sem ética moral. Sem ética. Terceiro, sem Deus. Quarto, sem piedade. E quinto, ceticismo. É um mundano. O que Jesus está falando para os seus discípulos? Cuidado com o fermento de Herodes. Sem lei moral, sem moralidade. Nós, cristãos, temos uma moral a seguir. O mundo é amoral, para eles não existe moralidade, para eles não existe ética, para eles não existe comportamento, para eles não existe... O que eles querem é ser feliz e amar. Se está bom para você, está ótimo. Se você está feliz, está ótimo. Se sentir no seu coração, está bom. Meu irmão, toma cuidado. Se você sentir no seu coração, o seu coração pode ser enganoso. Seu coração pode estar fazendo atrocidades. E é esse fermento que Jesus está falando, olha, cuidado com o mundanismo, cuidado com o secularismo, cuidado com o ceticismo, cuidado com a falta de moral. Porque, meus irmãos, vamos dizer uma verdade. Quantos escândalos acontecem por falta de moral dentro da igreja? Quanta falta de decoro dentro da igreja? Nós devemos fazer uma crítica interna, porque criticar o que está fora é muito fácil.
Mas quanta falta de ética moral dentro da igreja, o fermento de Herodes, o ceticismo, o mundanismo entrando dentro da igreja. Em nome de tudo vale, em nome do não pega em nada, em nome do tudo bem, as pessoas fazem aquilo que vem ao seu coração. Contra essas duas heresias e falsos pensamentos e comportamentos repugnantes que Jesus os alerta para fugir, para tomar cuidado. Os falsos profetas e os falsos ensinos têm prejudicado mais os cristãos ao longo da história do que as próprias perseguições sangrentas. Irmãos, pior do que ser perseguido, pior do que a igreja sofrer sanções, pior do que a igreja vem sobre ela e ter mortes, sabe o que é? É ter falsos profetas e falsos ensinos. Porque quando você tem perseguição, quando tem sangue, os fiéis ficam. Agora, quando tem falso ensino, lota-se as casas, lotam-se os ambientes, e é perigoso, danoso. E é contra esse fermento que Jesus está falando. Fujam. Por isso, irmãos, eu quero dizer a vocês um conselho. Fuja dos fariseus, mas antes, não seja um deles. Porque falar que vamos fugir deles é fácil, mas e não sermos um deles? Outro, fuja do fermento de Herodes, mundanismo, ceticismo, mas antes, não seja um desses. Não seja um crente mundano. Não seja um crente que vive por misticismo, vários deuses, várias formas de interpretações, tudo abstrato. Não seja um crente que está com um pé na igreja, um pé no mundo, o famoso crente Raimundo. Se você se chama Raimundo, não é isso que eu estou falando. Mas preste atenção, talvez você seja essa pessoa que está sendo influenciada pelo fermento de Herodes. Você tem casado o mundo com a igreja. Você tem casado as percepções mundanas com as percepções da igreja. E está errado. Jesus fala assim, se afasta do fermento de Herodes, porque não é bom. No versículo 17 ao 21, Jesus os repreende veemente. Eles dizem assim, vocês têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, não escutam, têm o coração ainda endurecido. Desculpa, irmãos. Vocês não viram que eu operei milagres? Vocês não viram que eu fiz tantas coisas? Vocês ainda continuam com seus olhos fechados, com os ouvidos tampados e com corações endurecidos. O que acontece com isso? Muitos já viram o milagre acontecer aos seus próprios olhos. Muitos já ouviram Deus falar com você. Eu tenho plena convicção que Deus já falou com você, meus irmãos. Eu não vou ser aquele, lembra de 2010, quando Deus te chamou? Não vou fazer isso. Mas eu tenho convicção que Deus já falou no seu coração. E talvez você esteja com o seu coração nesse ano, nessa data, endurecido, igual dos fariseus. Interessante que olha o que o texto diz a partir do versículo 18. Tendo os olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando partiu os 5 pães? Jesus ele está trazendo a lembrança a eles, talvez parafraseando o salmista Davi. Senhor, torna a minha lembrança aquilo que me traz esperança. Ele está dizendo assim, olha, vocês não se lembram do que eu já fiz por vocês? E eu quero trazer essa perspectiva para vocês aqui agora. Filhos, vocês não se lembram do que eu já fiz por vocês? Você não se lembra do milagre que eu já fiz por você? Você não se lembra da onde eu já te tirei? Você não se lembra daquela dor e daquele choro que tanto você estava naquela dificuldade
e eu te guardei, e eu te protegi? Quantos aqui já tiveram o livramento de Deus? Quantos aqui já foram abençoados com o milagre do Senhor? E eu quero trazer a lembrança de vocês aqui, irmãos, para que o nosso coração pare de ficar duro. Lembre-se dos pães que eu multipliquei para 5.000 e sobrou 12 cestos, e dos pães e peixes que eu multipliquei, aqueles 7 pães, e sobrou 7 cestos. O que o Senhor está trazendo a eles aqui? Eu não quero que vocês vivem por formalismo, roupinha certa, palavras corretas, as suas frases corretas, as orações bem corretinhas. Eu não quero que vocês vivem numa questão de uma religião vazia, mas é vida com Cristo, é vida com Deus. Outro, eu não quero que vocês sejam ali alimentados pelo fermento de Herodes, com o mundanismo. Eu não quero que vocês me sirvam e estejam com o mundo. Eu não quero que vocês amem o mundo. Mas eu quero agora que vocês lembrem do que eu fiz por vocês. Irmãos, o que o Senhor já fez por você? Que você tem se esquecido. E tem, por conta disso, por causa desse esquecimento, endurecido o seu coração. Quantas coisas, meus irmãos, aconteceram? Na quarta-feira estávamos aqui conversando na Escola da Palavra e alguém me falou sobre um caderninho que se fazia no começo do ano e colocava ali de tudo que gostaria que fizesse, essas coisas, e talvez os milagres que pediam a Deus, os pedidos de oração, e depois no final do ano deveria chegar de novo naquele caderno para ver os milagres de Deus. E talvez a gente precise retornar essas coisas. Talvez você precise retornar a sua lembrança de tudo que Deus fez por você. E aí, meus irmãos, quando nós lembramos de tudo que Deus fez por nós, nós ficamos em xeque-mate. Porque Ele fez muitas coisas. Ele nos abençoou muito. Você pode estar passando pela sua maior dificuldade da sua vida hoje, mas mesmo assim, para você chegar aqui até hoje, Deus te abençoou muito. Deus te guardou muito. Deus te protegeu muito. Sim, Deus te prosperou também. Sim, Deus te abençoou também. Sim, Deus abriu portas onde não tinha como abrir. Sim, Ele te curou. Para você estar aqui hoje, Deus fez muitas coisas. Sabe qual que é o nosso problema? A cegueira espiritual. A cegueira espiritual nos leva a ficar com corações endurecidos e pedir sinais a Deus. William Hendricks diz assim: Marcos, em combinação com Mateus 16, nos alerta contra 4 erros: o tradicionalismo dos fariseus, o secularismo dos herodianos, a incredulidade dos saduceus e o pessimismo dos discípulos. Semana passada você lembra que quando eles estavam ali sem pães e peixes, eles disseram: e agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? São pessimistas. Então eu vou para aplicações pessoais e vou chegar ao final da pregação. Gostaria de chamar a equipe de música. Primeira aplicação dessa mensagem é: não seja um fariseu que só vive por discussões. Não seja uma pessoa que só vive para discutir. E aqui, alguns irmãos e irmãs, eles precisam pegar esse conselho e levar para sua casa. Por que você gosta de discutir tanto? De briga? Para quê? Quem escolhe viver uma vida de discussão vai ter uma vida de preocupação. Porque quem muito discute, meu irmão, não vive bem. Quem muito briga, não vive bem. Os fariseus, quando eles chegavam a Jesus Cristo, eles queriam só discutir, só brigar. Você conhece alguém assim? Alguns maridos estão falando: sim, é minha esposa, pastor. Irmãos, você já percebeu que o fariseu, ele quer pedir sinais? E aqui nós entramos numa crença básica para muitos que estão aqui sentados nessas cadeiras. Faça voto com Deus, coloque Deus na parede.
E assim vai tantas outras palavras. Mas a fé, meus irmãos, ela não precisa de sinais. Os homens que estão aqui, imagina, olha só, vou dar um exemplo claro para você a respeito disso. Nós temos homens aqui. Eu chego assim no Vinícius e falo assim, ó, Vinícius, me dá um sinal para dizer que você é homem. Precisa-se disso? Não precisa. A fé é da mesma maneira. Nós não precisamos do sinal de Deus para Ele provar que Ele é Deus. Deus não precisa operar mais um milagre na nossa vida para Ele continuar sendo Deus bondoso. Ele não precisa abrir mais uma porta para Ele continuar sendo Deus. A porta aberta ou a porta fechada, Ele continua sendo Deus. Ele curando o enfermo ou não curando o enfermo, Ele continua sendo Deus. Agora os fariseus, os saduceus, os falsos piedosos, o que eles querem? Se o Senhor não me abençoar, eu deixo de seguir. Se o Senhor não me promover, eu deixo de contribuir na igreja. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais servir a igreja. Ou servir a Deus. Você não precisa de um sinal para você mudar de vida. Você precisa conhecer a Bíblia. E ela te mostra que você precisa de mudança. Não precisa vir anjo, não precisa ter sonho, não precisa ter profeta, não precisa ter revelação. Você precisa de fé. Apenas isso. Então, o segundo, fuja também de pessoas que só querem levedar a massa. E aqui não é pregação de coach, tá? Águia só anda com águia. Não, se fosse assim, Jesus não ia andar com nenhum daqui. Mas a gente tem que deixar também e saber com quem conversamos, irmãos. Porque tem gente que só quer levedar a massa. Tem gente que não glorifica nenhuma vez de pé. O milagre acontece, a bênção vem, as coisas acontecem e a pessoa fala assim, mas tá ruim, viu? Olha... A gente também tem que saber, meus irmãos, discernir e deixar essa cegueira espiritual de canto, para a gente lembrar das coisas que o Senhor fez e glorificar ao Senhor. Terceiro, não caia no fermento dos fariseus, que é, não seja legalista, não seja um falso piedoso e uma religião vazia. O que é o legalismo, meus irmãos? O legalismo é aquele que fala que você tem que orar estritamente corretamente. O legalismo faz a pessoa que não cumprimenta com a paz do Senhor falar, meu Deus, esse irmão aí... Sabe o que o legalismo faz? Aquele que dá a paz para você e não é da igreja, você não dá a paz para ele, porque vai saber. O legalismo faz você olhar para os outros e fazer um julgamento injusto, não justo. O legalismo faz nós acharmos que somos mais espirituais do que os outros. E isso nos leva a ser o falso piedoso. O legalismo faz, meus irmãos, nós olharmos para nós e acharmos que as coisas ruins só acontecem conosco e nós vamos buscar a Deus e Deus está somente conosco e não com o irmãozinho ou a irmãzinha. Sabe o que o legalismo faz? O pastor é cheio da unção, mas aquele que está no estacionamento, não. Aquele que está no estacionamento quem é ele, né? É o tio do estacionamento, é o cara crachá, como diz o meu sogro. Não. Isso é o legalismo, achando que é superior. Quarto, não caia no fermento de Herodes, no secularismo, sem lei moral, sem ética e sem Deus. Irmãos, se você está vindo para a igreja, algumas coisas o Senhor Jesus vai pedir para você mudar. Uma delas pode ser a internet que você usa, os sites que você entra, as palavras que você usa no seu trabalho, os seus pensamentos, seu orgulho, a sua moral, sua ética. Então nós não podemos secularizar as coisas dentro do Evangelho, porque esse fermento te leva a morrer. Muito fermento na massa
faz ela crescer rápida, só que apodrece rápido. Quinto, quem tem fé não precisa de sinais. O maior desafio nosso é viver a vida, talvez, vindo para o culto e dizer: Senhor, faz tempo que eu não te sinto. E como é bom, talvez no cântico, no louvor, na pregação, sentir a Deus falando conosco, nos prostrarmos e chorarmos diante de Deus. Isso é maravilhoso. Mas se daqui em diante nós não sentirmos mais, deixaremos de ser fiéis? Deixaremos de louvar ao Senhor, engrandecer e entoar cânticos a Ele, independente dos sentimentos? A fé não precisa de sinais. As pessoas pedem sinais no outdoor, sinais no tempo, sinais: Senhor, se aquela pessoa falar comigo é porque o Senhor deseja isso. Eu sei que nós temos esse conceito, mas irmãos, se você ficar dependendo de sinal, e na verdade, nós sempre escolhemos o sinal. Você vê o céu cinzento e fala: se chover hoje é um sinal de Deus para eu não ir trabalhar. Nós sempre vamos pedir sinais, meus irmãos, às vezes, que é uma barganha. Eu não estou dizendo que Deus ele não pode nos guiar a fazer coisas. Claro que Ele faz isso. Mas uma fé verdadeira não precisa viver de sinais. Sexto, a incredulidade é um abismo para a libertinagem. Quanto mais incrédulo, mais libertino. Quanto mais incrédulo, mais mundano. Quanto mais incrédulo, mais secular a pessoa fica. As doutrinas bíblicas estão aqui. O pior mal para a igreja não será a perseguição. O pior mal para a igreja são os falsos mestres, os falsos ensinos. Por isso eu oro a Deus, para que abra os nossos olhos. E que eu e você amemos as Sagradas Escrituras. Sétimo e último, lembre-se dos feitos do Senhor e reconheça na sua vida. Ei, irmão, irmã, está na hora de você lembrar. Está na hora de você começar a escrever o que Deus já fez para você. Está na hora de você relembrar todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de falar do passado. Como diz o ditado: quem vive de passado é museu. Vamos viver essa vida e glorificar ao Senhor. Desperta! Vamos viver para Cristo. Vamos! Levante-se, ande e faça tudo para a glória de Deus. Mas não dá para a gente ficar sem se lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Então, diante dos sacerdotes, saduceus, que querem discussões dos discípulos perdidos, Jesus está mostrando para eles e fechando o texto: vocês ainda não compreenderam? A resposta é: a compreensão que nós devemos ter é que Cristo já fez muitos milagres. Ele é o bom pastor que morre pelas suas ovelhas. Está aqui hoje presente. Não caiamos nos fermentos dos fariseus e também não caiamos nos fermentos de Herodes, no secularismo e no mundanismo.